Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Motores e Tratores Agrícolas do curso de Engenharia Agronômica. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre torque, potência e outros conceitos ligados à física. Primeiro a gente vai começar falando sobre massa. O que é massa? Vocês lembram o que é massa, fisicamente falando? Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Por que isso é importante? Bom, porque para calcular o peso a gente precisa da massa, porque o peso é igual a massa vezes a força da gravidade, ok? Então, se a gente for olhar aqui, a nossa gravidade mede aqui na Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado ao nível do mar, ok? Só para dar uma relembrada nos conceitos que a gente vai precisar disso daqui a pouquinho. Então, professor, quer dizer que se eu estiver em um local em que a gravidade é diferente, o meu peso vai ser diferente? Justamente, vocês já devem ter visto aqueles vídeos feitos na Lua, ou até para filmes mesmo, em que em outros planetas aí o pessoal simula, né? A gente tem pesos diferentes porque a gravidade é diferente em outros locais. Aceleração. Aceleração é a taxa de variação da velocidade. Então, se eu acelerar até 100 por hora e continuar em 100, eu não estou tendo aceleração. A aceleração é a mudança na velocidade, entendeu? É a taxa de variação da velocidade pelo tempo, ok? Então, se eu não tiver mudança, eu não tenho aceleração. Força. Força é igual a massa vezes a aceleração. O que é força, então? É a ação que tende a mudar ou modificar o movimento de um corpo. Tá? Movimento, posição, forma, tamanho, qualquer outra coisa. Mas é importante a gente lembrar que eu posso fazer força sem ter deslocamento, ok? A gente vai precisar disso daqui a pouquinho também, quando a gente for falar agora de trabalho. Por quê? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, eu só tenho trabalho quando eu tenho deslocamento. Eu posso aplicar muita força, mas se não tiver deslocamento, eu não efeito aí trabalho. Entenderam? Ok? Torque. O que é torque? Torque é um conceito muito parecido com trabalho. A diferença é que o torque ele tende a produzir movimento rotacional, rotação. Então ele não é força vezes distância, é força vezes o raio, porque eu vou produzir um movimento rotacional aqui, entenderam? Então no caso de uma chave aqui, que é o exemplo, quanto mais longe eu pegar no cabo da minha chave para fazer esse movimento circular aqui, né, eu vou estar fazendo um torque maior com a mesma força, porque o meu raio é maior. Vocês já devem ter prestado atenção nisso. Se você tiver uma chave com um cabo maior, você vai precisar fazer menos força para conseguir apertar um parafuso. Ou ao contrário, o parafuso você não está conseguindo soltar aquele parafuso. Então você vai colocar uma chave com um cabo maior aqui ou fazer o que a gente chama de mão de força. O que você está fazendo? Você está aumentando o torque. Ok? Atrito. O atrito é muito importante, gente. Quando a gente for trabalhar com pneus, tratores, calibragem, a gente vai falar muito sobre atrito, é importante. O atrito é a força de contato aqui, ó, de dois objetos, né? Estão vendo? Se a gente aproximar isso aqui a nível microscópio, vocês vão ver que isso não é lisinho. Ele tem algumas ranhuras aqui. E então essas ranhuras elas tentam impedir o movimento. Agora sim, a gente vai entrar mais em um conceito relacionado com motores. O que é potência, gente? Bom, potência é a quantidade de trabalho em uma unidade de tempo. Lembra que trabalho era força vezes o deslocamento. Então, eu tenho que ter deslocamento para ter trabalho. Só que esse deslocamento, se eu medir quanto tempo eu levo para fazer esse deslocamento, eu digo que eu tenho uma potência. E ela pode ser medida em HP ou em CV. Qual que é a diferença dos dois? É porque basicamente HP é uma medida imperial, que a gente chama, não faz parte das medidas internacionais. Né? Então, HP é a quantidade que um cavalo consegue puxar 33 mil libras por pé, ou seja, ele consegue andar um pé só aqui, um pé é o pé do rei lá, tá, gente? Ele mede mais ou menos 34 centímetros,
ok? E aí, por minuto. Então, um pé, ele anda, puxa 33.000 libras, tá? Aqui no peso, em 1 minuto. Isso a gente chama de um horsepower, um cavalo, poder de um cavalo, vamos dizer assim, né? E o CV, que é o cavalo vapor, é a mesma coisa, mas a diferença é que é padronizado. 1 minuto, então 30 metros e 100 quilos. Então um cavalo consegue puxar no tempo de 1 minuto, tá? Uma distância de 30 metros aqui, um peso de 100 quilos, certo? Essa é a potência que um cavalo tem. Tá? Mas se a gente for fazer as relações aqui, vocês olharem, né? Trabalho não é igual a força vezes distância. Então, se a gente pegar distância dividido por tempo é igual a velocidade. Estão lembrados aí da física? Distância por tempo e velocidade. Então, eu posso mexer nos meus pauzinhos aqui e calcular a potência através de força vezes velocidade. Tá? E por que eu coloquei esse nome aqui, James Watt? Porque a potência ela é dada em watts, né, que a gente chama em watts. A conta de energia de vocês ela vem lá em quilowatts. Né? O que é isso? É 1000 watts. Tá? E esse watt aqui vem de onde? Vem de James Watt, que é o cara que fez muita coisa pela mecânica, né, pela física, e o nome Watt foi dado, né, para homenagear esse cara aqui. Ok? É importante lembrar que nós temos 3 tipos de potência: a teórica, a indicada e a efetiva. A teórica é se a gente não tivesse nenhuma perda de nenhum tipo. Se toda energia fosse transmitida e transformada em movimento. Tá? A indicada já considera as perdas caloríficas. E a efetiva, que é o que realmente interessa para a gente, considera as perdas caloríficas e mecânicas. É importante porque às vezes o fabricante do motor me dá a potência indicada. Tá? Mas quando eu coloco esse motor em uma máquina, em um trator, em alguma coisa assim, eu tenho a minha potência efetiva, porque eu vou ter perdas, não só caloríficas, no caso que é o motor, eu vou ter perdas mecânicas. E dentro do próprio motor eu também tenho perdas mecânicas, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.